E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu me recordo de uma história que para mim é muito marcante, uma história que eu vi há algum tempo, sobre um movimento que começou na Alemanha no século XVIII e ficou conhecido dentro da história cristã como o movimento mouraviano. Esse era um movimento de oração. Foi um movimento de intensa oração, e dessa oração comunitária começou um reavivamento muito poderoso na igreja cristã da Alemanha do século XVIII. Esse movimento foi marcante porque ele durou quase uma centena de anos. E muitas pessoas mudaram sua forma de viver, seu estilo de vida, sua forma de se relacionar por conta desse reavivamento espiritual. Mas a história conta de dois jovens que participavam desse movimento, que tinham 20 anos, e que ficaram sabendo que numa ilha próxima do continente, tinha um fazendeiro britânico, que tinha em sua fazenda por volta de 2.000 escravos. E esses jovens, ao saberem disso, tomados pelo Espírito Santo de Deus, entenderam que eles tinham uma missão. E a missão deles era apresentar Jesus Cristo a estes escravos. Apresentar a Cristo àqueles que eram tratados como animais e eram tidos como sendo sub-humanos. E eles aceitaram esse chamado do Espírito Santo de Deus. Mandaram uma carta para o fazendeiro em questão, perguntando se eles poderiam visitar a ilha dele para poder falar aos escravos. E a resposta que ele recebeu foi que nenhum pastor ou clérigo virá até a minha ilha, a minha fazenda, e falará coisa sem sentido. Então eles oraram e resolveram dar um passo um pouco mais longo. E então mandaram uma nova carta, dizendo assim: então, nós queremos nos vender como escravos para você. Você nos compra? E ele então respondeu: bem, eu posso até comprar, mas eu não pago a passagem. Não tem problema. E eles pegaram o dinheiro da venda, eles se venderam, pegaram o dinheiro da compra e pagaram a passagem. E a história narra que no dia da despedida, no porto, estavam os familiares, estavam os amigos, estavam os irmãos de fé, e lá estavam todos se despedindo. E enquanto o barco se afastava do cais, um daqueles jovens se levanta na parte mais alta do barco e grita: que seja louvado o nome de Cristo Jesus, e que Ele receba a recompensa por seu sacrifício que nos salvou. E nunca mais se ouviu falar desses dois jovens. Não era uma viagem de férias, não era nem mesmo o tipo de missão que a gente tem hoje, que as pessoas vão, passam um mês, passam algum período da vida, se não gostar, volta para o Brasil. Não dava para testar, para ver se ia ser um lugar que eles iam se adaptar. Eles simplesmente se entregaram a uma missão que eles consideravam ser maior do que eles mesmos. E ao assumirem a missão de serem luz para aqueles escravos, eles nos lançam uma questão importante, que é: o que motiva alguém a tomar uma decisão como esta? O que motiva alguém a se vender como escravo para viver no meio de pessoas que, pelo menos para a cultura de seu tempo, não eram consideradas pessoas, eram considerados animais? Mas eles o fazem por amor, e eles vão para lá para garantir que, em meio ao seu sofrimento, eles pelo menos tenham a oportunidade de conhecer uma pessoa, Jesus Cristo.
o que motiva alguém a tomar uma decisão como esta? E esta é uma pergunta muito importante para nós, porque entender o que nos motiva a tomar uma decisão assim significa entender quem é de fato Jesus para nós. Morrer por Jesus, doar-se dessa forma por Jesus, exige uma resposta sincera sobre quem é Jesus para a pessoa em questão. Porque se Jesus for apenas um indivíduo que falou palavras bonitas no passado, alguém que ensinou alguma ética, alguma moralidade que excede o comum da humanidade, se nós entendermos a Jesus apenas como um guru, como um profeta, como um milagreiro, um líder político, um líder religioso, eu não conheço pessoas que tomariam decisões por pessoas comuns da forma como esses dois tomaram. E eles são um pequeno recorte de uma quantidade gigantesca de pessoas que ao longo da história cristã também doaram suas vidas por Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus certa vez fez essa pergunta aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 16 ele pergunta: quem as pessoas acham que eu sou? E a resposta é que Jesus seria um profeta, talvez um filósofo, alguém que tinha uma mensagem da parte de Deus, talvez um dos profetas antigos. E então Jesus pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta deles é: o Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Resposta dada por Pedro. Lembre-se, a morte de alguém que tem uma índole política, revolucionária, religiosa, um sábio, ela pode ser uma morte exemplar, inspiradora, mas ela não é uma morte vicária, ou seja, ela não é uma morte que oferece salvação, um perdão de pecados. Entender a Jesus como sendo só um dos muitos personagens da história humana significa entender que ele não é tudo o que ele de fato é, o Salvador da humanidade. Ele precisa ser muito mais do que isso. E o conhecido professor de Cambridge e Oxford, conhecido como C.S. Lewis, você já deve ter lido algum material de C.S. Lewis, ele tem uma argumentação muito interessante a respeito desse problema de querer taxar a Jesus como sendo apenas um mestre moral, apenas um filósofo, apenas um líder religioso ou um líder político. E ele diz assim: um homem que fosse somente um homem e que dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pensasse ser um ovo cozido. Ou então, o próprio diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo, você pode tratá-lo como um louco, pode cuspir nele, pode matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e nem quis deixá-la. Entenda a argumentação de C.S. Lewis. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Jesus é Deus? Se a sua resposta for não, ele era apenas um bom mestre, um líder, se ele era apenas um mestre de ética e de moral, então nós temos um problema aqui. Porque se ele não era Deus, mas disse ser Deus, das duas uma: ou ele não sabia da verdade, que ele não era Deus de fato, mas dizia ser Deus, e nesse sentido ele é louco, de acordo com o C.S. Lewis, no mesmo grau de alguém que pensa ser um ovo cozido.
Porque numa sociedade monoteísta, dizer que é Deus, sem saber que não era Deus de verdade, é loucura absoluta. Ou, se ele sabia que não era Deus, mas dizia ser Deus, ele não pode ser um mestre de ética, um mestre moral, porque ele é o pior dos mentirosos que já passou por esse planeta. Para não dizer que ele é um sociopata de carteirinha, em saber que milhares de pessoas deram as suas vidas por causa dele, mesmo ele sabendo que ele não era Deus. Só que quando nós vamos aos ensinos de Cristo, a profundidade da moralidade que nos é apresentada em seus ensinamentos, os tipos de palavra que Jesus usa, o exemplo de vida que ele nos oferece no tratar com as pessoas, no tratar com as pessoas vulneráveis, com as pessoas oprimidas. A forma como Jesus se apresenta a nós, fica evidente que ele não é louco. E pior, ou melhor, muito menos imoral. Portanto, nós só teríamos uma opção. Nós teríamos a opção de respeitá-lo e tratá-lo como Deus. Um dos textos bíblicos mais importantes sobre esse assunto fica no Evangelho de João. E se você, por gentileza, puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos talvez aquele texto que lança as bases da nossa compreensão a respeito da natureza de Cristo. João capítulo 1, versos 1 a 3, e depois nós leremos também o verso 14. O texto nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Me acompanha agora no verso 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é um texto importantíssimo na Sagrada Escritura, porque esse é o texto que lança as bases da nossa compreensão a respeito de quem Jesus Cristo é. A primeira coisa que talvez seja importante elucidar aqui nesse contexto é a relação entre monoteísmo e a Trindade, que para algumas pessoas ainda a compreensão não está muito evidente. A gente usa várias ilustrações, mas a mais apropriada, de acordo com o próprio uso da Escritura, é uma relação que a Bíblia faz entre a natureza do matrimônio e a natureza de Deus. Em Gênesis 2, a Bíblia diz que o homem e a mulher, ao se unirem em matrimônio, se tornam os dois uma só carne. E a palavra echad, que é usada para significar uma, é a mesma palavra que aparece em Deuteronômio para dizer que Deus é um só Deus. Então no matrimônio eu tenho duas pessoas distintas, duas pessoas com personalidades distintas, duas pessoas com vivências distintas, com características fisiológicas, mentais e culturais distintas, mas quando se unem em amor, respeito, quando se unem através do fruto do Espírito Santo, os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. E essa é a ideia que a Bíblia apresenta também sobre Deus. Pessoas distintas dentro da Trindade, mas todos os três juntos são apenas um Deus, porque eles são unidos em amor, apesar de serem seres pessoais distintos. Esse é apenas um pequeno adendo, não dá para me aprofundar nesse momento sobre o tema da Trindade, mas, vejam, aqui fica evidente que esse verbo, essa palavra que é usada para se referir a Jesus, esse verbo estava com Deus o Pai, mas ele é Deus também. Às vezes a Bíblia ela faz isso, ela não fala a frase completa nesse aspecto. Não fala Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Às vezes ela abrevia só para Deus. E nesse caso, essa é a relação. No princípio era o Verbo estava com Deus o Pai, e o Verbo era Deus.
o Filho é Deus. E então continua. Ele estava no princípio com Deus o Pai, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E então no verso 14 nos é dito que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que a Bíblia, por que o evangelista João chama Jesus de verbo? Por quê? Então vamos entender um pouquinho os porquês agora. A palavra que aqui é traduzida por verbo é a palavra logos. Logos, em grego, significa palavra, razão. Pode ter uma variação que leve à ideia de pensamento, expressão. E da palavra logos, nós temos um impacto na nossa língua. O famoso logia, que tem no final de algumas áreas do conhecimento, psicologia, teologia, fisiologia, ideologia, antropologia. Esse logia é uma variação da palavra logos, dando a ideia de estudo referente a esse assunto. O fato é que nós temos 3 possíveis origens para o logos que João usa aqui em João capítulo 1. Nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade, ela é a menos apoiada pela maioria dos teólogos, que é a ideia de que, de alguma forma, João foi influenciado pela filosofia grega, que tinha um conceito de logos, e esse logos, ou nous, é a energia que liga o mundo dos homens e o mundo de Deus, ou o mundo sensível e o mundo suprassensível. Esse logos, esse nous, é uma energia impessoal, não é um ser pessoal. E é baseado numa visão de universo a partir da mentalidade platônica, dessa separação entre mundo das ideias e mundo da matéria. O ponto é que os autores bíblicos, eles não costumam escrever a partir da perspectiva grega, eles costumam escrever a partir da perspectiva hebraica. E por isso carece de várias construções sólidas essa perspectiva de que o logos aqui usado é porque João queria fazer relação com o logos da filosofia helenista. A segunda razão do porquê João poderia ter usado a palavra logos aqui, ela é mais bíblica. Ela seria porque João estava se relacionando à palavra criadora de Deus. Em Salmo 33, verso 6, diz que os céus por sua palavra se fizeram. Então talvez João usou a ideia de palavra aqui para se referir a Jesus como a palavra que criou todas as coisas. Essa mentalidade da palavra que cria, da palavra que executa, foi o que impulsionou um importante tradutor da Bíblia chamado Jerônimo, quando ele traduz a Vulgata Latina por volta do ano 406 d.C. E ao traduzir a Vulgata Latina, ele traduz do grego para o latim, ele escolhe traduzir a palavra logos por verbo, que significa ação. Contudo, esta não é a tradução mais correta para a palavra logos. O termo logos, de forma bem correta, deveria ser traduzido por palavra, apenas palavra. Então o verso ficaria: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e depois diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa seria a tradução mais correta. Nossa tradução em língua portuguesa foi profundamente influenciada pela Vulgata Latina. Então é por essa razão que nós temos a nossa tradução por verbo, mas a melhor tradução seria palavra. Então a segunda razão do porquê João teria chamado Jesus de logos ou de palavra é porque ele queria associar Jesus à criação do mundo. A terceira razão do porquê João poderia ter usado é uma proposta interessante que surge agora de uma perspectiva teológica um pouco mais profunda. Talvez João estava sendo influenciado pelo termo menra, que é uma palavra aramaica, que vem dos targums,
que eram, no tempo que João era criança, nas sinagogas, que falavam aramaico, os Targums eram paráfrases aramaicas do Antigo Testamento. Então João cresceu ouvindo o termo menra. E aí eu preciso explicar isso para você. Está com a sua Bíblia ainda aí? Por gentileza. Retorne, por favor, a Êxodo, capítulo 20. Lá onde estão os mandamentos do Senhor. Êxodo 20, verso 7. Nós temos ali a base da nossa compreensão sobre o menra. Êxodo 20, verso 7, nós temos um mandamento que tem a ver com tomar o nome de Deus em vão. E nesse mandamento nos é dito o seguinte: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando eu era criança, meus pais me disciplinavam falando assim, quando eu dizia assim, ai meu Deus, eles falavam assim, não tome o nome de Deus em vão. Aconteceu com mais alguém isso aí? Deixa eu só ver se eu não estou louco. Ah tá, então ufa, normal, aconteceu com mais gente, tá bom? Só que esta é uma compreensão imprecisa desse mandamento. Esse mandamento não está falando sobre isso, porque a palavra Deus, a palavra Elohim em hebraico, é uma palavra genérica a qualquer divindade. Não é o nome de Deus, a palavra Deus, ok? Uma palavra genérica às divindades, pode ser usada inclusive para divindades pagãs. O ponto aqui mais importante é a compreensão de que o nome de Deus aparece nesse verso. Nas duas vezes que nesse verso aparece a palavra Senhor, ali está o nome de Deus. E Deus sim tem um nome, Ele tem um nome. Mas aqui há um problema, nós não sabemos exatamente a pronúncia do nome de Deus. Nós não temos essa certeza. Por quê? Por muitos anos, o hebraico foi uma língua de consonantes, ok? Consonantal, por muitos anos. E por essa razão, por não haver o sistema vocálico, as pessoas sabiam como se pronunciava a palavra pela transmissão oral dos conceitos. Eu sei que nós temos ainda algumas línguas que fazem isso hoje, que tem poucas vogais. Eu sempre cito o tempo em que eu trabalhei vendendo livros, colportando em Santa Catarina, e trabalhei em algumas cidades alemãs, e era impossível para alguém que não era da cidade saber como se pronunciava o nome da rua, porque você tinha 4, 5, 6 consoantes juntas e nenhuma vogal no meio delas. Você não sabe como que pronuncia. O nativo, a pessoa que mora ali, ele sabe por transmissão oral, ele sabe por ouvir as pessoas pronunciarem. Então, por muitos anos, nós não sabíamos como pronunciava o nome de Deus. Qual era a pronúncia correta para o nome de Deus? Porque a cultura judaica, numa interpretação equivocada desse mandamento, chegou à conclusão que tomar o nome de Deus é perigo, portanto, ninguém fala mais, ninguém pronuncia o nome de Deus. Se não for na situação muito perfeita, isso provavelmente será tomar o nome de Deus em vão. Então, por essa razão, por anos, as pessoas não pronunciaram o nome de Deus. Por anos. Ele era pronunciado apenas em algumas situações. De 7 em 7 anos, um rabino poderia pronunciar o nome aos seus aprendizes, ou quando o sumo sacerdote, após o dia da expiação, saía para abençoar o povo, então aí sim, na oração sacerdotal, ele pronunciava o nome de Deus. Só que aí a gente tem um problema, né? Com as muitas perseguições que o povo de Israel sofreu, os vovozinhos que sabiam a pronúncia foram morrendo. E ali, por volta do 4º século a.C., quando se desenvolveu o sistema vocálico da língua, nós já não tínhamos as pessoas que sabiam qual era a pronúncia correta do nome de Deus. Porque ele não era falado, todas as outras palavras eram faladas, menos o nome de Deus. E por isso até hoje nós não temos certeza como se pronuncia o nome de Deus, tá bom? Deixa eu explicar isso para vocês. O nome de Deus é composto por 4 letras hebraicas, que se nós transliterarmos, será para a nossa língua o YH,
o W para o inglês, mais o V para a nossa língua portuguesa, e H novamente. Nós não sabemos como pronuncia. Alguns dizem que a pronúncia correta seria Yahweh. Alguns dizem, a gente não tem certeza. Mas foi muito comum por algum tempo misturar as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor, com as 4 letras do nome de Deus, o tetragrama sagrado. E aí nós teríamos algo parecido com Yehová, que nós traduzimos na língua portuguesa por Jeová, ou Yahvé, que nós traduzimos por Javé, ok? Por muitos anos, diferentes tradições foram mantidas em relação ao nome de Deus. Por algum tempo, o nome de Deus foi substituído pela palavra Adonai na hora da leitura da Bíblia. Isso é muito comum para o judaísmo antigo. Então eu estou lendo aqui, apareceu o nome de Deus, em vez de pronunciar o nome de Deus, eu falo Adonai, Senhor. E essa tradição influenciou a nossa cultura, e é por essa razão que nas suas Bíblias apareceu a palavra Senhor. A gente leu agorinha. E tem uma dica importante, que as Bíblias mais antigas, quando for o nome de Deus, ela vai aparecer toda em letras maiúsculas, a palavra Senhor. As mais antigas faziam muito isso. Quando aparece Senhor só com a primeira letra maiúscula, significa que é uma referência a Deus, mas a palavra original era Adonai. E quando aparece Senhor todo em minúsculo, é uma referência ao ser humano. É a palavra Adonai, mas em referência ao ser humano. Então essa é uma das tradições. Uma outra tradição foi, ao invés de pronunciar o nome de Deus, pronunciar a expressão o nome, ou Hashem em hebraico. O nome sagrado. Então, ao invés de pronunciar o nome de Deus, eu digo o nome. E é por essa razão que em Mateus 28, quando Jesus fala sobre batizar, ele fala, batizando-os no nome, singular. E aí ele vem, o Pai, o Filho e o Espírito, dando a ideia de que ele está se referindo ao Jeová do Antigo Testamento, o nome sagrado, que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E a última forma, que foi por muito tempo utilizado, foi traduzir o nome de Deus por a palavra, a ideia de a palavra sagrada. E essa foi a forma que os targums aramaicos usaram. E é por isso que eles traduziam por menra, que em aramaico significa palavra. Sempre que aparecia o nome de Deus, menra. Jesus e os discípulos falavam aramaico. Provavelmente frequentaram na Galiléia sinagogas de fala aramaica. E, portanto, os discípulos de Jesus provavelmente aprenderam a Bíblia em aramaico. E quando eles estavam aprendendo a Bíblia, toda vez que aparecia o nome de Deus, havia substituição do nome de Deus por a palavra. E aí, quando João resolve escrever o livro dele, em grego dessa vez, ele tem um outro termo para significar a mesma coisa. Ele usa o termo logos, que significa a palavra. E o que João está querendo dizer? Que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. É isso. Volta comigo em João. No princípio era a palavra. Ele poderia colocar, no princípio era Jeová. Jeová estava com Deus. Jeová era Deus. Verso 14. Jeová se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, não há divergência entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eles são a mesma pessoa. Já vi muita gente dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um indivíduo X e o Deus do Novo Testamento é um indivíduo Y. São a mesma pessoa. A mesma pessoa. Lá está Jesus desde sempre, criando todas as coisas, formando todas as coisas. E agora nós chegamos num ponto importante nessa reflexão. É o verso 14. Porque Jeová se fez carne e habitou entre nós. E nós temos nesse verso 14
mais uma vez uma dificuldade de tradução. Porque nós temos aqui uma palavra que nós não temos a variação correta na língua portuguesa. É a palavra habitou. Habitou. Vocês sabem que nós temos, às vezes, alguma palavra que corresponde, um verbo que corresponde a um substantivo. Então, se eu falar assim, olha, esse aqui é o meu ouvido. Qual que é o verbo correspondente ao ouvido? Ouvir. Este é o meu olho, substantivo. Qual que é o verbo correspondente a esse substantivo? Olhar. Isso pode acontecer? A palavra habitar aqui é um verbo, mas é o verbo correspondente à palavra tenda, barraca, tabernáculo. Só que a gente não tem essa variação na nossa língua. Eu não posso dizer tendear ou barraquear, ou eu não posso dizer tabernacular. Eu não posso dizer, nós não temos essa palavra na nossa língua. Talvez a melhor palavra fosse acampar. Essa é a melhor palavra, porque aí a ideia é de acampar dentro de uma barraca, ok? O fato é que Deus se fez carne e acampou entre nós, montou a barraquinha dele e ficou no nosso meio. É isso. Só que esse conceito ele é antigo na Bíblia. Se você voltar comigo para Êxodo, capítulo 25, verso 8, esse conceito já aparece no Antigo Testamento. Em Êxodo 25, Deus ele está dando a Moisés orientações para a construção do santuário. E então no verso 8 ele diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em hebraico é o mesmo problema. A gente não tem a tradução. Vocês vão me fazer um santuário para que eu possa tabernacular, tendear, barraquear no meio deles. Que seria algo parecido com acampar no meio deles. O Deus do Antigo Testamento já tinha o desejo de estar no meio dos seus filhos, de viver no meio deles, porque Ele ama seus filhos, Ele quer estar presente, a presença é importante para Deus. E esse Deus maravilhoso, estando no meio dos seus filhos, Ele pede para que armem também uma barraca para Ele. Todos vocês aqui em Israel têm suas barracas, mas eu quero que me façam um santuário para que eu também possa me acampar com vocês. Eu quero ter a minha barraca para ficar no meio de vocês. Porque o Deus que nós servimos não é aquele Deus distante, que não se importa, que não se relaciona, que não vive as nossas realidades humanas. O Deus que nós servimos é um Deus que quer estar presente. Vocês moram em barraca, eu também vou morar em barraca. Arma a minha barraca aí, porque eu quero estar no meio de vocês. Só que lá no Antigo Testamento, quando eles olhavam para Deus, eles viam uma nuvem poderosa, eles viam luzes, eles viam uma voz, eles viam fogo. E eles começaram a achar que isso era Deus. Então no Novo Testamento, Deus muda de estratégia. E Ele resolve se apresentar à humanidade de uma outra forma. Ao invés de aparecer no fogo, nas nuvens, nos raios e trovões, ao invés de se manifestar através da glória e de poder, Ele resolve vir ao nosso mundo, nosso planetinha, como um bebezinho, chorando em nosso meio. A encarnação de Jesus é o que dá o sentido ao Natal, a encarnação de Jesus. E como um bebezinho chorando em nosso meio, Ele começa a viver tudo que nós, seres humanos, vivemos. Para deixar claro, filho, eu entendo o que é ser um ser humano nesse mundo. Eu sei o que é. Só que nós não temos apenas esses textos. Nós temos um último texto, que fica no penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21. E aqui em Apocalipse 21, João está vendo a nova terra, a nova Jerusalém que Deus havia preparado. E ele então diz, no verso 3, que ouviu uma voz que vinha do santo trono de Deus. E a voz que vinha do trono de Deus disse: eis aqui o tabernáculo, a barraca de Deus com os homens. Deus
habitará, Deus acampará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Jesus veio a esse mundo como ser humano, viveu em nosso meio, acampou no nosso meio, mas não acabou por aí não. No estabelecimento da sua santa cidade, ele virá novamente, vai armar a barraca dele em nosso meio, e ele vai viver conosco, juntinho da gente. Sabe por que o Deus da Bíblia faz isso? Sabe por que ele tem tanta ânsia de estar junto de seus filhos? Porque ele te ama. E o amor faz a gente fazer um monte de coisas ousadas. O amor faz a gente fazer um monte de coisas que as pessoas acham loucura, mas para Deus as loucuras que os homens acreditam que Ele faz são a verdadeira sabedoria. Queridos amigos, a mensagem que nós temos para encerrarmos este ano é que nós temos um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que se relaciona, um Deus que se aproxima. Você está se sentindo sozinho? Você está se sentindo enfraquecido? Aquele que quer ter um relacionamento contigo, que quer armar a barraca dele ao seu lado, acampar-se ao seu lado, é nada mais, nada menos do que o Deus Criador de todo o universo. Deus querido, teu amor é impressionante, é ousado. O Senhor faz de tudo para nos encontrar. E cá estamos nós de coração aberto, para recebermos a tua graça, para recebermos o teu poder, para dizer ao Senhor o quanto nós te amamos e quanto nós recebemos a tua oferta de salvação. Louvado seja o teu nome, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome, porque nós podemos louvá-lo na beleza da santidade que só vem do teu santo trono. Então, Senhor, encha diariamente o nosso coração com a certeza da tua graça e do teu perdão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.